o dia da minha apresentação de TCC. Eu tô nervosa. Esse é o look, ó. Ai, não dá pra ver. Mas é isso. Gente, essa sou eu. Depois da apresentação do TCC, vocês sabem como fiquei no primeiro vídeo, vocês olharam, né? Comecei com o primeiro vídeo. Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Eu gravei algumas coisas, graças a Deus deu pra gravar. Gente, nossa. Que assim, ó, mix de emoções, juro pra ti. Juro pra vocês, assim, ó, olha, tá... Não sei o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer agora? Eu sei o que eu vou fazer agora, eu tenho que trabalhar. E eu tenho o TCC da minha amiga pra ver de tarde. Encerramento do clube à noite, mas contudo, todavia, eu tô muito feliz, gente. Foi demais. Muito prazer, eu sou a Fê. E esse vai ser o meu vídeo de relato de TCC, que quase foi... É quase um relato de parto, porque o meu filho TCC nasceu. Nasceu e foi aprovado. Gente, hoje é dia 23, eu tô de férias definitivas da faculdade, eu não tenho mais aula. Eu tô de férias do trabalho e o Natal vai ser aqui em casa, que é aqui no meu prédio, no caso no salão de festas, porque já não cabe mais todo mundo na casa da minha mãe. E a gente antecipou então o Natal pro dia 23, é por isso que eu estou aqui nesse momento. Aí eu falei, se você tiver, o que eu pensei comigo, né? Se você tiver aí do outro lado, sem nada pra fazer, ou tiver alguma coisa pra fazer e precisa de um podcast, esse é o vídeo certo. Agora, se você também precisa de uma receitinha, ó, de bombom de travessa, você vai ter nesse vídeo também. Esse vídeo sobre isso? Não, mas eu achei que é um excelente momento. Eu não quero sentar só pra falar sobre como foi a experiência do meu TCC. Eu quero estar fazendo alguma coisa enquanto isso, que é o bombom de travessa de hoje à noite. E se vocês quiserem, é óbvio, eu vou deixar a receita aqui pra vocês na descrição do vídeo, porque vai que precisa também. Tem na internet, esse que eu peguei também da internet, mas se você quiser aproveitar a receita, ela vai estar ali também, tá bom? Aí eu queria agora nesse momento eu vou lavar as uvas, mas eu já queria conversar um pouco com vocês sobre como é que foi o TCC. Primeiro, que foi difícil. É extremamente cansativo. A gente praticamente passa o ano inteiro trabalhando em cima dele. O primeiro semestre de 2025, a gente trabalha em cima do artigo científico, que futuramente se torna nosso TCC. E no segundo semestre de 2025, a gente aprimora, né, nos moldes do TCC e principalmente foca na apresentação. E a minha apresentação foi dia 9 de dezembro, no meu aniversário de 6 anos, né, com o meu marido. 6 anos juntos, tá? Não é 6 anos casados. 2 anos casados, 6 anos juntos, porque a gente começou a namorar em 9 de dezembro de 2019. E aí, eu vou dizer pra vocês que realmente, na semana que antecedeu a minha apresentação do TCC, eu acho que ela foi a mais intensa e a mais cansativa, tá? Foi extremamente cansativo, foi extremamente tudo, assim, sabe? Eu acho que é uma sensação, um mix, como eu falei nos stories do dia da apresentação, foi um mix de emoções, assim, sabe? Por quê? Porque parece que os seus 5 anos de estudo, de investimento, de tempo, de dinheiro, vai estar ali no teu... Vai estar ali naquela apresentação de 15 minutos. E realmente, o que acontece? O procedimento, pelo menos o procedimento da minha faculdade é esse. Você tinha 15 minutos para apresentação na frente da banca. Aí depois a banca ia fazer as suas considerações. Isso levava mais ou menos uns 30 minutos. E aí eles saíam 10 minutinhos ali para deliberar sobre o assunto com relação ao seu TCC. E depois disso, se você estava aprovado, se você não estava aprovado. E se o TCC tirasse mais que 9, porque eles não falam a nota, tá? Só desaprovado ou está reprovado. Então, se você tirasse mais que 9, você receberia, então, o papel para assinar para fazer a publicação do seu artigo, né? Que no final, nada mais fez um artigo científico. Gente, eu tô tomando um pouquinho aqui, coisinha gelada, porque tá muito quente mesmo. Tanto que meu ventilador tá ali atrás, a todo vapor. E aí eu fui agora, cara, deve ser 1 hora agora, na tarde. E
tava muito quente. Daí eu vim tomando um negocinho, aí o restinho que ficou. Docinho gelado. E aí, por fim, aí acabava. Eles deliberavam em 10 minutos e retornavam. Você podia fazer os seus agradecimentos depois. E era isso. Assim, nas 4 noites que antecederam meu TCC, eu não dormi direito, tá? Eu revisei umas 500 vezes a minha apresentação. E assim, eu vou dizer que a experiência do TCC, eu acho que ela foi perfeita na sua sendo imperfeita. Acho que, não sei se vocês conseguiram entender. Por quê? Porque eu estava extremamente nervosa. E acho que era aparente que eu estava extremamente nervosa. Minha mãe falou que, tipo assim, eu convidei meu pai, minha mãe, eu convidei bastante gente, amigos, né? Alguns familiares. E aí meus pais foram. E assim, a minha mãe, ela é bem sincera, assim, sabe? Ela é maravilhosa, mas ela é bem sincera. Ela falou, filha, dá pra escutar a sua respiração entre as falas. Mas é porque eu realmente, quando eu fico nervosa, acima de tudo, eu falo muito rápido e respiro pouco. Mas tudo bem, eu consegui fazer minha apresentação, eu acho que eu me embolei em alguns momentos ali, mas nada muito evidente, eu consegui disfarçar muito bem, eu acho. Ninguém falou nada, pelo menos, tipo, olha, a sua apresentação tá muito legal, parece que você não domina o assunto. Na verdade, foi o contrário. Falaram que tava muito bom e que eu tinha dominado bastante o assunto. Então eu fiquei muito feliz por causa disso. E aí eu fiz meus 15 minutos de apresentação, que na verdade o tempo máximo é 15 minutos, né? Eu apresentei em 11 minutos. É um tempo bom também, e meu professor tava de olho no tempo pra mim, graças a Deus. A minha banca era composta por 3 professores, o meu orientador, mais 2 professores convidados que avaliariam o meu trabalho, e foi muito legal até, porque eu entreguei meu TCC em pastinhas. Eu acho que, se vocês não viram, no meu Instagram eu fiz as pastinhas do meu TCC com uma forma, tipo, sei lá, de ser um pouco mais atenciosa, sabe? Pra pessoa... Caiu uma uva aqui. Pra pessoa olhar com um pouco mais de carinho com relação ao seu trabalho. Eu acho que isso vale muito a pena. Eu trabalhei muito com branding, e branding também tá muito relacionado à experiência. Então eu queria que as pessoas tivessem uma experiência positiva antes mesmo da minha apresentação, para que elas olhassem com outros olhos com relação ao que eu tava apresentando. Eu acho que deu certo. Gente, eu gosto docinho, vai ficar... Isso não. Ó, uma dica. Uva sem semente. É um pouco mais caro? É. Ela é um pouco maior? É também. Mas é ótimo pra comer ali na hora. Não que ela seja um pouquinho mais azedinha, como o restante é tudo meio doce, fica legal, tá? Aí, apresentei lá meus 11 minutos e chegou a parte das considerações. Assim, as considerações foram muito pertinentes, tá? Os professores, na verdade, assim, quando a gente fala as considerações, é o trabalho dos professores. Mesmo que o seu trabalho seja impecável, o dever deles é orientar, né? É o dever deles olhar com um olhar mais crítico com relação ao seu trabalho. Mas eu achei super válido as considerações que foram feitas, algumas eu acatei, outras não. As de metodologia todas eu acatei, mas não totalmente as considerações, assim, no sentido do corpo do meu texto, sabe? Mas foi extremamente interessante, foi uma experiência, assim... Nossa, eu tava muito aliviada quando eu acabei de apresentar, parecia que eu tava em outro mundo, assim, entrei em outra órbita. E aí, os professores fizeram suas considerações, a primeira professora avaliadora fez as considerações, mas ela não fez nenhuma pergunta. Ela já tinha, inclusive, assistido a apresentação do meu TCC em outro momento. A gente teve um projeto de extensão científica, um congresso, e aí todo mundo que do TCC tinha que se inscrever para apresentar o seu TCC como artigo científico, até porque seria um bom momento para testar a sua apresentação, medir um pouco a febre de como você estava, sabe, com relação ao seu trabalho, se você tinha que se preparar mais ou se você tinha que ajustar alguns detalhes. E foi muito bom, ela viu essa apresentação, ela que foi minha banca avaliadora lá no congresso, e por fim ela participou da minha banca avaliadora agora. Ela fez essas considerações, foi muito válido, só que a segunda professora, ela além de ser a segunda avaliadora da minha banca, ela também é, né, a professora, a coordenadora de TCC, então a gente passou muito tempo com ela foi minha professora em outros aspectos também, em outras matérias, principalmente responsabilidade civil, e ela é um pouco mais, tipo assim, ela é maravilhosa, mas ela é crítica, assim, no sentido de que ela vai olhar tintim por tintim, ela é metódica, ela combina extremamente com o direito, né? Nós sabemos como é que é.
Então, ela fez essas considerações e, por fim, ela fez uma pergunta. Uma pergunta em que metade da pergunta eu sabia a resposta e outra metade eu não tinha me atentado. Não porque eu não tinha me preparado, mas é porque, como eles olham com outros olhos, eu não parei para refletir sobre outras perspectivas com relação ao mesmo trabalho. Então ela fez a pergunta, eu esqueci de falar o tema para vocês, né? Mas o meu tema é sobre tolerância religiosa, uma análise a partir de John Locke e Voltaire. Então eu parti mais para filosofia do direito do que do direito propriamente dito. Eu fiz uma análise justo-filosófica, que é o que eu coloquei no meu trabalho. E foi extremamente interessante a pergunta dela, porque como eu falo sobre tolerância religiosa, a primeira parte da pergunta, cara, eu nem lembro. Pra você ter uma ideia, eu tava tão nervosa que eu nem lembro. E aí a segunda pergunta, a segunda parte da pergunta eu não tinha entendido. E aí eu olhei pra cara dela assim, eu juro, quando eu fico nervosa, eu fico muito sincera. Meu filtro some, o filtro some. Eu falei, professora, eu não entendi qual que é o objetivo dessa pergunta. Aonde a professora quer chegar com essa pergunta? Ela olhou com uma cara pra mim, eu falei, pronto, né? Falei merda, falei cagada. Aí ela falou bem assim. Aí meu querido orientador, professor, que tava do lado dela, ela falou assim, é que ela gostaria de entender como é que funciona, por exemplo, pros ateus. Os ateus não têm religião, né? Então, eles são excluídos da sociedade por isso? Porque você fala de uma tolerância religiosa pelo fato de ser cristã e tudo mais. E o restante daí? E as pessoas que não acreditam em um Deus? Aí eu entrei, tipo assim, eu acho que eu demorei uns 2 segundos pra, tipo, nossa, o que eu faço agora? E depois, graças ao bom Deus, gente, eu sou muito cristã. E, assim, eu tinha orado muito pra fazer esse TCC pra que eu soubesse as respostas, sabe? E por fim, o Senhor, cara, eu brinco assim que eu inventei o Miguel na hora e o Miguel deu certo. Não, gente, eu acredito muito que foi o Espírito Santo que iluminou a minha mente pra esse momento. Tá, ó, uvas lavadas, tá bom? Eu comprei 2 porque eu tô fazendo 2 receitas numa só. Eu dupliquei a receita por causa da quantidade de pessoas, tá? E aí o que acontece? Aí eu falei assim, então, a religião não tem a ver exatamente com a ideia de um Deus. A minha religião tem a ideia de um Deus. Mas a religião no todo é a escolha da pessoa de seguir determinada doutrina, de seguir determinada pensamento, de determinada filosofia. Aí eu falei pra ela, não necessariamente que seja uma religião monoteísta, de um Deus só, vários deuses, né, politeísta ou coisa assim. Pensa que pra algumas pessoas a ciência é uma religião, é a qual ela baseia a doutrina da vida dela, da filosofia da vida dela. Então, os ateus, eles devem ser tolerados, não só no sentido de tolerância como, eu te tolero, eu tolero essa presença aqui. Não, a tolerância é algo mais voltado a realmente respeitar, né? A decisão, a crença de outra pessoa, independente se ela acredita num Deus ou não, acredita no universo, acredita em sei lá o que. Gente, eu falei isso. Ela aceitou, vocês acreditam? Chocada, passada. Eu realmente fiquei, nossa, não acredito que eu acertei essa resposta. Foi muito legal. Depois, tipo assim, depois que tudo passou, eu fiquei 2 segundos, sim, todo mundo olhou pra mim, que daí os professores saem da sala, mas todo mundo que tava assistindo fica, né? Todo mundo olhou assim pra mim, nossa. Mas foi muito pertinente, assim, muito pertinente. Depois eles voltaram, né, e aí eles saíram pra deliberar. Quando ela falou assim, eu tô satisfeita com essa resposta, eu joguei pra Deus. Aí, por fim, eles saíram da sala pra deliberar, tirei fotos, né? Tava a minha amiga Carol, Evan, que me acompanharam a faculdade todinha. A Duda não pôde estar porque ela tava trabalhando, mas ela é uma querida maravilhosa também, que eu queria estar presente ali comigo. Tava minha mãe, tava meu pai, tava 2 colegas meus, os 2 trabalharam comigo, os 2 são advogados hoje. Foi muito, muito legal. Depois que acabou tudo assim, a gente tirou as fotos e, nossa, eu já tava assim, aliviada. Meu corpo não tinha entendido que eu tinha passado por isso. E aí eles voltaram, leram a ata com a minha aprovação, com a indicação de publicação. E eu fiquei tipo, uau! Eu nem acredito. Assim, às vezes eu acho que... Eu sei, tipo, o que eu vou falar agora... as pessoas sentem isso, não deviam falar. Eu não devia falar isso sobre mim mesmo, mas ninguém devia falar isso sobre si mesmo, mas eu realmente me sinto assim aqui, ainda não foi tão merecido. Eu devia ter me esforçado mais, aquela coisa toda. Mas sabe como é que é a autocobrança, né?
Mas foi muito legal e foi indicada a publicação, então quer dizer que foi um artigo muito bom. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu fiquei, sei lá, assim, eu acho que é um mix de emoções mesmo, que daí tu fica meio perdido, assim, sabe? Tu passou 5 anos da tua vida fazendo isso e agora acabou. E é isso. Em 15 em 1 hora, demorou 1 hora tudo e adeus dará. Entreguei os brindes pros professores. Eu tinha escolhido, comprei negocinhos da Cacau Show pros professores. E pro meu querido professor orientador, além de chocolate, eu comprei o livro Ceticismo da Fé, do Rodrigo Silva, que tudo a ver com o trabalho que eu tava apresentando, né? Ele acompanhou desde o começo. E aí tem os agradecimentos. Aí eu já tinha conversado com a minha mãe anteriormente, né? Eu e minha mãe, a gente é muito chorona. Nossa, nós somos extremamente choronas. Eu tava querendo chorar antes do TCC. Mas, eu falei, mãe, a gente não pode chorar, tá? A gente pode chorar depois de começar a fazer os agradecimentos. Eu passei os agradecimentos todinhos chorando, tá? Chorei, agradeci Deus, agradeci meus pais, agradeci colegas, amigos, todo mundo tava presente, mas chorando. Tanto que a foto com os professores eu tô assim, ó. Foi muito engraçado, de verdade, de verdade. E pior, eu trabalhei naquele dia, tipo, a minha apresentação era às 2 da tarde. E hoje eu trabalho CLT, sou vendedora numa empresa. E eu trabalhei de manhã até meio-dia. E pra me ajudar, o inimigo ele é tão astuto que nesse dia um cliente meu deu maior BO, me desestabilizou, eu já tava nervosa com a prova, então esse cliente, ele, tipo assim, eu segui todos os procedimentos internos da empresa, mas esse cliente que foi extremamente paciente apareceu lá e brigando com todo mundo, foi tipo assim, horrível, assim, foi realmente pra me desestabilizar, mas eu acho que não deu certo logo no começo, mas depois eu me reestabeleci e fui fazer as coisas que eu precisava fazer, e foi muito, muito assim, uou! E realmente, assim, eu acho que é uma experiência que, sei lá, eu acho que eu aconselho todo mundo que tá assim, querendo fazer faculdade, eu super apoio. De verdade, eu super apoio uma pessoa que quer fazer faculdade. Ah, eu tava pensando em fazer faculdade. Eu falo, faça. Faça mesmo. Faz faculdade, pode fazer. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Eu falo, pode fazer, faça. É uma experiência incrível. Faria de novo? Tem gente que tem louco que faz. Eu, no momento, meu pensamento é nunca mais. Deixa eu só pegar minha panelinha aqui. Eu tenho que pegar uma panela grande, porque são 2 receitas. E a panela maior que eu tenho é essa aqui, ó. Bem velhinha já, que era da minha mãe. E agora sou eu que tô usando. Deixa eu pegar só uma colher aqui. Eu acho que essa aqui vai servir. Não, essa aqui é melhor. Ó, essa aqui é melhorzinha. Como são 2 receitas, eu dupliquei, tá? Então eram 2 leites condensados, então serão 4 leites condensados. E uma coisa assim que eu fico meio... Focou? E aí, só pra explicar pra vocês, nesse caso, metodologia, num TCC, a metodologia é muito importante. E é onde eu mais perco. Porque assim, ó, eu gostei muito do direito, tá? Eu acho que combina um pouco comigo, mas em parte. Porque o direito, ele exige muita metodologia, muito procedimento, e eu sou atropelaria os procedimentos se fosse algo que deixasse algo mais prático, sabe? O objetivo, se ao final a conclusão fosse algo mais fácil de alcançar do que o procedimento. Acho que dá pra entender, eu já tô meio confabulando aqui. E por fim, eu sempre errei um pouquinho ali, então toda a parte do meu TCC ali, todos os detalhes, como que se falam? As recomendações feitas pelos professores foram mais metodológicas. Ajeita isso aqui, não esquece esse pontinho aqui, essas coisas assim, sabe? E aí depois eu entreguei o TCC com as alterações feitas por completo. E assim, gente, eu saí ali meio extasiada, assim, sabe?
a faculdade acabou. E eu não só fiz o meu TCC, como também assisti a TCC de grandes amigas minhas que me acompanharam durante esse processo, sabe? E eu chorei em todos eles, porque é lindo de ver não só você apresentar esse mix de emoções, como também é lindo ver seus amigos... Ai, tá ruim de enxergar aqui, né? Como também ver os seus amigos vivendo esse momento também, sabe? Eu acho que é muito legal, é uma experiência que todos deviam ter, é uma experiência difícil, eu achei, mas realmente que define toda a construção da faculdade, de tudo que tu fez até ali, de tudo que a gente passou, sabe? A gente fez a aula da saudade também, uma aula voltada a essa retrospectiva de todos os 5 anos de curso, porque a minha turma, eu vou explicar pra vocês, a minha turma, ela é uma turma grande, tem mais ou menos uns 70 alunos, e os 70 alunos praticamente irão se formar. Graças a Deus, eu peguei uma turma assim, ó, gente, que é aquela turma do começo ao fim, que é uma turma que realmente corre atrás, todo mundo, sabe, pra frente, todo mundo... na verdade, muitos excelentes alunos, assim, sabe, grandes colegas, nossa... Networking total, tá? Nesse momento, ó, eu vou explicar pra vocês direto. Faculdade é um excelente lugar pra fazer networking, porque todos os seus colegas um dia serão futuros promotores, futuros juízes, futuros empresários. Ali é um bom momento pra você fazer boas amizades, tá? Não seja um maluco todo fechadão, assim, na faculdade. A faculdade é um bom momento pra você fazer boas amizades e futuramente bom networking. Tá, pega essa dica. Ó, nesse momento agora... O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar os 4 latas, né? Os potinhos de leite condensado e uma colher de sopa de margarina e vou mexer até ele ficar com ponto de brigadeiro, que é aquele que descola da panela. Aí eu vou ser bem séria pra vocês que eu não sou boa nesse tal do ponto do brigadeiro. Essa é a parte que mais complica, assim, sabe? Porque os meus brigadeiros ficam horrorosos. É difícil um brigadeiro meu ficar bom. Porque eu não sou, assim, uma super masterchef, entendeu? Eu cozinho pra sobreviver. E nem isso às vezes. Então a receita, ela pede uma colher de sopa de margarina. Eu acho que já é suficiente, porque eu não gosto nada daquela coisa muito gordurosa. E as latas de leite condensado. Que inclusive eu deixei fora da geladeira, tá? Porque primeiro tá bem quente. Pelo menos aqui onde eu moro, né? Eu moro no sul do Brasil. E o sul do Brasil é quente essa época do ano. Eu moro em Santa Catarina. O sul do Brasil não é só Rio Grande do Sul, tá? O sul do Brasil é composto pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? E eu moro na Santa Catarina, eu sou catarinense. E então, aqui tá quente no momento. Janeiro, final de dezembro e começo de janeiro são... Começo de janeiro não, janeiro inteiro, né? São extremamente quentes, tá? Extremamente quentes. Então você vive à base do ar-condicionado, quem tem, ou no caso o meu, que eu, né, não tenho, eu vivo do ventilador, que meu ventilador é tipo uma turbina de foguete, de avião, assim. E é isso. Daí agora, vamos jogar os leitinhos condensados aqui. Gente, vai dar muita coisa. Seguimos firmes. É isso, gente. É isso.
Vamos botar isso aqui no fogo. Melhor coisa da vida. Ai, Tança, 2 colheres de margarina. Eu esqueci que eu estou dobrando a receita. Mas como eu não quero muito oleoso, vai ser só uma colherzinha mais ou menos. Eu espero que eu esteja fazendo certo. Mas assim, no total da experiência, eu falo pra vocês, é um mix de emoção mesmo. O último ano da faculdade, ele exige um sprint final, que nem na corrida. Você precisa dar um sprint final, assim, sabe? Não dá pra... sei lá. Agora é o momento, assim, sabe? Não dá pra vacilar. Agora é reta final, não tem como, tipo assim, ó... ah, eu vou desistir agora. Não existe desistência no último ano da faculdade, tá? Se tu chegou... aí é aquela coisa, né? Aquele meme. Adiou tanto o final trancar o curso, que no fim... você se formou. Porque eu também fui assim, eu vou adiar esse curso, eu não quero mais, isso, aquilo, aquele outro. E por fim, tô eu aqui me formando. E eu aconselho que vocês façam também, tá? Aconselho mesmo. Eu acho que foi uma experiência, assim, diferente, sabe? Eu acho que a gente precisa passar por isso, porque eu gosto muito de falar, porque eu tô vivendo meus 20 e poucos anos. E isso faz parte dos 20 e poucos anos, sabe? O sentimento, a pressão psicológica, tudo que tu tá passando agora, eu acho que vale muito a pena. É uma experiência que tu carrega assim, ó. Uma experiência da vida, sabe? E eu nem acredito ainda que eu sou quase oficialmente, se não for pelo canudo, que eu vou pegar só em março, que eu sou quase oficialmente um bacharel em direito. E aí eu gostaria só de explicar uma coisa pra vocês. Eu ainda não sou advogada. Hoje é dia 23, dia 21 foi a prova 45 da OAB, do exame da ordem, e eu não passei de novo. É a terceira vez que eu faço a prova e a terceira vez que eu não passo. A primeira vez eu fiz foi a 42 e eu não passei porque você precisa acertar 80, são 80 questões e você precisa acertar 40. É que nem o Enem pro advogado. Eu acertei 39 naquela vez. Tentei a prova de novo, passei na primeira fase. E não passei na segunda por pouquíssimo também. A segunda fase eu fiz em Direito Civil. Então, quem não entende muito de direito, eu tinha que explicar isso, super importante, né? No direito, tem que fazer a prova da OAB para ser advogado. Quando você se forma em bacharel em direito, você ainda não é advogado, tá? E a prova é composta por 2 fases. A primeira é totalmente objetiva, com 80 questões de todas as matérias do curso: direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito de trabalho, processo de trabalho, ECA, direitos humanos, direito internacional, direito financeiro, eleitoral, tudo, ética, tudo. E aí depois que você passa nessa prova, que você precisa usar 40 questões para passar, pelo menos tem que acertar metade da prova, tá? Aí você vai para a segunda fase, que a segunda fase você escolhe qual matéria você quer fazer, porque é uma prova aberta, são 4 questões para você escrever, tipo, são perguntas e respostas, e uma peça processual, que você precisa fazer à mão. E aí você escolhe a matéria, porque daí não tem como estudar de tudo, né? Agora você vai ter que focar numa matéria específica. E aí eu escolhi ali na segunda vez que eu fiz a prova em Direito Civil, caiu o Direito de Locação, eu tinha acertado tudo, mas por procedimento, como eu sempre peco no procedimento, né, incrível, eu não fiz a prova do jeito que a OAB gosta, assim, apesar de ter alegado tudo. E aí eu tirei tu precisa tirar 6 pra passar, e eu 5,75 eu tirei. E aí eu recorri, porque você pode recorrer na prova, tipo, você corrigiu errado. Eu coloquei tudo, né? Tem o espelho de prova que a gente chama, que é o gabarito. E aí, na segunda vez que eu fiz a prova, eu não passei por 0,25. E não aceitaram meu recurso. Beleza. Mas beleza nada, né? Porque eu fiquei tão, assim, brava, eu me revoltei. Falei que não ia fazer mais. Toda vez que eu não passo, eu choro, tá? Desculpa, mas eu não tenho toda essa inteligência emocional, tá? E aí por fim, fiquei me rebelei contra essa bendita dessa prova e eu falei que eu não ia fazer mais. E com isso eu perdi a repescagem, ou seja, se você passou na primeira, mas não passou na segunda, a próxima prova tem a primeira e a segunda fase e você pode fazer somente a segunda. De novo, sabe? Uma repescagem. A repescagem é fazer a segunda prova de novo e tu paga metade do valor em vez do valor cheio. E aí eu perdi o prazo pra fazer minha inscrição pra repescagem.
de tão brava que eu estava. Então eu perdi a prova 44. Eu fiz a 42, a 43 e perdi a 44. E agora eu fiz a 45. E realmente assim, gente, eu vou ser bem séria pra vocês. Ela tava difícil, ela não estava fácil. E foi uma das primeiras provas que eu fiz em que eu fui muito mal. Eu não fui bem, tipo, nas outras eu fui... Assim, eu fui melhor nas outras. Tanto que eu passei, né, da segunda vez que eu fiz. Ou eu cheguei muito próximo. Nossa, essa aqui eu passei longe, gente. De 80 questões, eu acertei 31 questões. Como é que pode? Eu não sei se era o momento que eu tava passando. Eu tava me sentindo super bem, super segura, tá? Então passei. Chorei muito. Chorei demais. Mas eu vou fazer de novo. Eu vou fazer agora a 46, que é em maio de 2026, eu estarei lá. Em maio de 2026 eu estarei lá. E vocês estão lá comigo sim, tá? Porque sim. Mas eu fiquei um pouco decepcionada comigo mesma, porque, assim, gente, a advocacia não é algo que eu quero seguir. Eu tenho uma ideia diferente do que eu quero fazer e esses planos já estão em andamento. Eu já estou muito feliz com o andamento deles. Mas é um passo importante para fechar esse ciclo, sabe? Eu queria muito, muito fechar esse ciclo. Mas eu ainda... Não é que eu seja incapaz. Eu só acho que ainda não é o momento e eu... Né? Pois é, eu passei no TCC com louvor, mas não consigo passar no exame da ordem. Sinceramente, isso me deixa meio frustrada. Mas a frustração faz parte, tá? Da vida do acadêmico, da vida no geral. Faz parte, porque não tem o que você fazer assim, sabe? Não tem mesmo. Ai, gente, cansei. Nossa. Que até chegar ao ponto de brigadeiro, inclusive eu deixei queimar, tá? Na verdade, não. Eu caramelizei. Tá? Pra você aqui, ó. Mamma mia. Eu caramelizei. Pra quem perguntar, é caramelizado. Não foi as bolhas de queimado saindo. Não são, é caramelização. Ai, mas eu acho que deu certo. Tinha que ficar com ponto de brigadeiro, que é aquele desgrudar da panela, no fundo. E pra mim tá com o ponto exato. Ele ficou um pouquinho mais mole, mas eu fiquei com medo de deixar demais e aí estragar tudo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o ponto, só pra vocês terem uma ideia. Eu não sou expert nisso, tá bom? Ó. Ele ficou assim, ó, tá vendo? Eu acho que tá bom. Dizem que quando tá assim é porque tá bom. Então vamos lá. Vamos continuar de onde a gente parou. Peraí, deixa eu só arrumar meu tripé aqui. Ó! Esse tripé é uma bênção divina. Eu ganhei ele de presente no ano passado do meu marido, antes de eu ir pra Brasília. Pois é. Experiências da faculdade, gente. Eu fui pra Brasília. Fui pra uma visita técnica. Inclusive, se vocês querem ver tudo que aconteceu em Brasília, eu vou deixar o videozinho aqui pra vocês. Eu acho que fiz em 2 partes. Ele ficou meio extenso, passei uma semana lá, mas foi bem legal, foi experiências magníficas. Então, se vocês quiserem, né, assistir como é que foi essa experiência, vai estar aí, vai aparecer ali e vai aparecer no final também, se der tudo certo. Deixa eu só lavar minha mão. Aí, por fim, não passei na OAB ainda, gente. Vai ficar pra próxima. Mas agora não tem mais o que eu dizer do meu TCC, porque na verdade foi isso. No final das contas foi tudo isso. Eu tô feliz, tô aliviada. Eu tô um pouco aliviada, mas um pouco com medo, porque agora é eu por eu, sabe? Não tem a desculpa de, eu sou estudante, não. Mas eu gosto de dizer que a gente continua sendo eterno estudante, tá? Mas... falam que o 6º ano da faculdade é mais difícil, que é o quê? O 6º ano da faculdade é o ano pós-formatura, assim, sabe? Que agora você tá entrando na carreira profissional. Eu já entrei, né? Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas a experiência do TCC, ela foi assim... Todo mundo tem que passar por esse processo, sabe? Todo mundo que quer completar o curso, que quer chegar lá, seja um curso pequeno, seja um curso grande, tem que passar por esse momento. Então não tem pra onde correr. Ó, na receita tá pedindo metade de uma caixinha de creme de leite. Nem precisei usar a colher. Depois que fez o brigadeiro.
Eu acho que é pra agora, pra dar um pouco mais de volume. No caso, vai uma caixinha inteira, porque eu esqueci agora que eu tô fazendo 2 receitas. Aí eu comprei bastante creme de leite também, tá, gente? Tá tudo certo. Só que assim, eu lembro... Ó, é uma dica que eu uso do estrogonofe, tá bom? O que acontece? O creme de leite, tu não pode deixar ele ferver. Quando, por exemplo, assim, tu terminou de fazer o estrogonofe, tu vai botar o creme de leite, que é a pitada final, assim, o creme de leite, né? Pra dar aquela cor de estrogonofe. E o creme de leite, ele não pode ferver. Ele não pode ferver, senão ele coalha, pelo que eu entendi. Então, eu entendi por que tu tem que acrescentar o creme de leite depois que tu fez o brigadeiro. E não pode ser no fogo, tem que ser fora do fogo. Porque senão ele coalha, gente, não fica bom daí. Mas ele, ó, já tá misturando bem, ó. Eu tô uma queimadinha. Nesse momento agora eu tô assim, tô de férias, tô aproveitando. Eu tô trabalhando no lugar CLT e também tô fazendo um trabalho, um extra de freela como social media de um advogado. Inclusive um grande colega meu. E vai começar em janeiro ali, 10 de janeiro. Tô um pouco nervosa, mas tô bem, eu tenho muitas ideias, vou botar as ideias no papel, algumas eu já coloquei. Então tá bem legal, agora vamos fazer o negócio acontecer. Mas o meu TCC foi isso, foi uma experiência muito legal. E quando ele estiver publicado, eu vou avisar vocês. Se vocês tiverem interesse de ler, não sei quantos me seguem aqui são acadêmicos ou têm a pretensão de seguir na carreira acadêmica, mas se vocês tiverem interesse de ler, vai tá publicado, em um momento vai estar publicado ali pra vocês visualizarem, tá bom? Acho que agora eu terminei aqui essa parte, chegou a parte de colocar tudo na travessa. Eu vou mudar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou... Esse momento não vai ter muita conversa, vai ter eu despejando as coisas, porque eu preciso de concentração pra despejar tudo, tá?
Agora nós vamos ver se meu banho-maria vai dar certo. Eu vou usar esses dois aqui. Eu vou colocar água quente aqui, tá na chaleira. Vou colocar as bolinhas de chocolate aqui e vou derreter. Vamos ver. Gente, eu dei uma adiantada aqui pra vocês. Eu fiz a ganache, eu usei as bolinhas de chocolate. Elas derreteram bem facilmente, tá? Feito pelo... Tem que fazer no banho-maria, mas meu banho-maria improvisado deu certo. Ficou com uma cara muito boa. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês agora bem rapidinho. Ó. Tá assim por enquanto. Tá? Eu vou limpar depois tudo, tá? As beiradinhas, mas agora eu vou ter que botar na geladeira, deixar congelar mais um pouco. Daí eu vou decorar com as uvinhas. Ai, que ruim ficou essa luz. Melhor. Preparados para ver essa lindeza que eu fiz? Espera aí, que eu vou deixar vocês aqui só um minutinho, tá? Eu vou colocar aqui em cima, porque aqui em cima dá pra ver, tem luz boa. Tem luz boa pra ver. Tchan. Ó, eu tampei. E eu esqueci uma coisa importante. Não esqueci, na verdade, peraí. Eu não tinha me tocado que eu comprei as gotas de chocolate que eles usam pra fazer bombom. Ou seja, congelou e eu coloquei no congelador pra estilar mais rápido. E ficou durinha a casquinha, porque é de bombom. Então fica aquele aspecto de bombom. Eu fiquei, ai, que tudo. Aí só que ele não... O que acontece? A parte ruim de ter ficado parecendo um bombom é que eu fui decorar depois. Então ele ficou meio duro. Peraí. Olha só essa beldade, gente. Aqui dá pra ver bem as camadinhas, ó, tá vendo? Eu coloquei a primeira lá, enchi de uva, coloquei mais uma, enchi de uva. Aí coloquei a casquinha aqui assim, ó. Não sei se dá pra ver, tá bem durinha, ó. Aí ele meio que escorrega, sabe? Mas ficou assim. Olha só. Pronta para o Natal. Por enquanto vai ficar assim. Aí eu espero que não descongele nem nada. Eu não vou deixar no congelador mais, porque senão vai ficar muito congelado até de noite. Aí eu só aumentei o negócio da geladeira e vou deixar lá embaixo na geladeira. É isso, gente. Um Feliz Natal pra vocês. Um Feliz Ano Novo. Vamos desligar aqui. Tô assistindo um filme nada a ver, porque não sabe quando você não tá afim de pensar, então você quer assistir um filme bem ridículo. Então eu tô assistindo esse filme ridículo. Tá calor agora, mas eu vou guardar esse aqui e só esperar o Natal. É isso, gente. Essa foi a experiência de vocês comigo fazendo um doce pro Natal, que é o bombom de travessa. O que eu fiz então nesse final de ano, como é que foi, TCC, OAB. Então, para mais episódios, continuem por aqui. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.